Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, nós vamos dar sequência à nossa matéria, nós vamos falar sobre esse tema que é muito importante a respeito da criança doente hospitalizada. Nós vamos ter uma vivência muito grande sobre isso, principalmente quando a gente estiver dentro dos hospitais ou atendimentos em UBS, porta de atendimento pronto-socorro, então a gente tem que trazer muito para a realidade da criança. E é isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Então, aqui fala o enfermeiro e a criança hospitalizada. O enfermeiro aqui é como um todo, não é só o enfermeiro, técnico, auxiliar, somos nós. O que a gente tem que entender? Que a entrada da criança no hospital, ele nos revela o quê? Um problema não só para a criança, como para também todo um contexto, né? Porque a criança não tem entendimento do que está acontecendo, é um local onde ela não conhece. A família também vai se demonstrar muito preocupada, porque querendo ou não, pensa nós, como família, pai, mãe, tia, a gente vai levar a criança no hospital ou para algum atendimento, mas a gente vai com o intuito de quê? Não, ela vai ser atendida, vai ser medicada, ou então vai ser prescrita uma medicação, vai ficar tudo certo, nós vamos para casa. E a gente nunca está preparado para que fique internado, dependendo desse diagnóstico, desse tratamento, prognóstico dessa criança. Então, o que vai acontecer com ela? Será que vai dar certo mesmo? Será que ela vai ficar bem? E aí aqui é uma imagem que ilustra muito isso. A gente tem que tentar trazer um pouco da realidade dessa criança para o ambiente hospitalar. Aqui ninguém gosta, né? Eu trabalho no hospital, eu amo o trabalho no hospital. Mas quando é necessário eu ser atendida, eu ter que ficar, é assim, é um ambiente que a gente não quer, a gente está ali, parece que está desprotegido do nosso aconchego, né? E para a criança é muito mais complicado. E aqui, segundo Augusto Inoda, em 1988, a criança era atendida, ele fala assim, que ela deve ser atendida em toda a sua individualidade, como um ser em desenvolvimento e crescimento, em suas necessidades aqui, ó, básicas de alimentação, socialização, afetividade, educação. E aí, sendo que este processo está sujeito ao quê? Patologias e a uma necessidade, às vezes, de uma hospitalização. Então, a criança ela tem todo um processo. E pode ser que nesse meio aconteça aqui alguma patologia que vai precisar dessa internação. E aí, a gente tem que entender que aqui, ó, tem várias variáveis envolvidas no acompanhamento da criança doente, que é de suma importância. Então, a gente tem que ter um cuidado extremo. E aqui, ó, sem dúvida, na especificidade pediátrica, há a necessidade de capacitar a equipe de enfermagem para que, diante desse embasamento técnico e científico, a criança receba um cuidado livre de riscos. Querendo ou não, criança é criança, né? Então, tem todo um cuidado, todo um preparo para a gente se fazer com ela. Então, a gente tem que estar sempre estudando, sempre tendo esse embasamento, tanto técnico quanto científico. E aqui a gente tem que entender que é o todo. A gente vai estar com a criança, mas a gente tem a família dessa criança envolvida. Então, nós vamos ter que tratar, entre aspas, duas pessoas ao mesmo tempo. E aí aqui, ó, no atendimento hospitalar da criança, o trabalho em equipe é de suma importância. Então, não adianta eu querer ir sozinha no quarto e fazer tudo. Muitas das vezes, a gente precisa de um colega de trabalho, a gente precisa de um suporte da nutricionista, de uma psicóloga, para o quê? Que esse resultado seja satisfatório. E aí todos trabalhem na prestação dessa assistência. Aqui, ó, não apenas com um bom pediatra, mas sim de toda a equipe de trabalho. E a atenção hospitalar, gente, a criança não é uma situação previsível, né? Já que a gente não quer isso, foi o que eu falei lá no começo. E aí, querendo ou não, a gente quer que essa criança tenha um crescimento e um desenvolvimento sadio. E aí, então, o objetivo, a atenção da saúde da criança é que isso não aconteça, que a internação seja a última coisa cabível. Então, por isso que a gente leva a criança em pediatra, a gente faz aquela rotina toda, a gente trata, a gente cuida, então a gente vive na prevenção para que se evite essa hospitalização, mas já que aconteceu a hospitalização, nós temos que saber como fazer. E a criança está ali, ela fica às vezes dias e dias nessa internação, então está tendo todo um cuidado com ela. E aí aqui, ó,
muitas das necessidades dessa hospitalização faz necessárias de patologias típicas. Por exemplo, pacientes crônicos infantis. Então, essa criança tem uma bronquite, uma bronquiolite, ela tem uma asma. E aí a gente até espera que esse momento possa vir a acontecer. Mas também, gente, pode ser que seja uma experiência muito traumática para essa criança e até mesmo para a família ou até para nós, profissionais de saúde. Então, se a gente não tiver capacitado, a gente vai sofrer muito mais com tudo isso. E aí aqui, ó, segundo Schmidt, em 1989, ele falou assim que existem 3 tipos de abordagem para uma criança hospitalizada. Isso aqui é muito importante a gente ter uma noção de como são essas abordagens e a gente começar a entender qual é a melhor. Então, a primeira abordagem é aquele atendimento que é centrado somente na patologia da criança. Então, o que que acontece? Ó, eles centram-se no problema de saúde da criança que ocasionou sua hospitalização. Faz o diagnóstico e faz a terapêutica. E as principais ações da equipe de enfermagem estão relacionadas ao desenvolvimento dos procedimentos técnicos, sendo a comunicação entre a equipe, criança e família formal, restringindo apenas ali na admissão e as condutas referentes ao tratamento. E aí, com o agravamento geral da criança e até a alta hospitalar. E a área física não dispõe de caracterização infantil, a maioria das tomadas de decisões é centradas no médico. Então, pensa um hospital que acontece isso. A criança é internada e é pensado só na doença dela. É um quarto comum, nada se faz diferente, mal se conversa com a família, e aí tratou a doença, tchau. Seria um ideal? Não, porém acontece. O outro é atendimento centrado na criança. Então, nessa abordagem, o foco passa a ser a criança com o principal objetivo de diminuir o quê? O nível de estresse que ocasiona o quê? Repercussões psicológicas nessa criança. Nessa hospitalização, incentiva-se a família na participação desses cuidados com a criança e a área física até que dispõe de uma recreação e permite a presença contínua de um acompanhante. E aí lá tem aqui, ó, caracterizações infantis para cooperar na adaptação da criança ao meio. As decisões é mais democrática, então, querendo ou não, a família entra ali e acaba tendo algumas modificações frente a algumas condutas. Então, a mãe fala, mas ele fica melhor assim, tá? Então, nós vamos fazer de acordo com essa necessidade. E o terceiro é centrado aqui, ó, na criança e na família. Que o certo pelo Ministério seria o ideal em todas as instituições. Por quê? Porque aqui, ó, além de ter os fatores biopsíquicos, socioculturais e ecológicos, tem também como objetivo o quê? Recuperar essa saúde dessa criança, evitar ao máximo danos nessa internação e atendendo essas ações, né? E aqui, ó, a estimulação e o convívio da família, criança e equipe de saúde. Se a gente estimula esse convívio da família, criança e equipe de saúde, vocês concordam comigo que vai ter menos internações? Então, se essa família participa ativamente do planejamento, avaliação desse atendimento, na decisão de tomadas, de todas essas decisões que tiver, vai ser melhor. Então, o ideal é que isso aconteça, que tenha esse atendimento centrado em toda a família para que evite uma internação. A partir do momento que tem essa internação, que seja fraterno, que todos ali estejam de acordo, que saibam o que está acontecendo. E aí, diante, gente, das expectativas atuais de hoje, cada vez mais tem utilizado a inserção da metodologia de atendimento, que vai buscar o quê? Que a criança, nesse ambiente hospitalar, tenha um pouco dessa familiarização. Então, aqui, ó, utilizando-se para isso algumas ferramentas de interação para estimular o quê? A relação entre a criança, a família e a equipe assistencial. Por exemplo, igual na Santa Casa, quem já teve a oportunidade de ir lá por algum motivo, saber, igual lá na pediatria tem a brinquedoteca, que é onde fica brinquedo, televisão. Claro que as crianças que são permitidas a sair do quarto vão estar ali aptas para fazer esse uso dessas instalações. E nesse caso é importante que a gente o quê? Saiba trabalhar e aqui, ó, identifique as principais necessidades relacionadas a esse ambiente. Às vezes, para o Joaquim, é melhor de um jeito, para o João é de outro. Então, a gente tem que adaptar as necessidades. Não adianta eu fazer um protocolo e falar, não, é esse ABC aqui. Não, o ABC pode funcionar para o outro às vezes funciona BAC e assim por diante. E algumas dessas necessidades podem ser englobadas de modo geral, que seria o quê?
a presença da mãe. Aqui está como mãe, mas pode ser a que é referência para essa criança. Às vezes a criança é criada pela tia, a criança é criada pela avó, pelo pai. Então, para essa criança não ter o sentimento de abandono, é por lei obrigatório ter que ficar com a criança na pediatria. Informações sobre a doença do tratamento. Tem criança, gente, que é maior e vai entender o que está acontecendo. Então, conversar com a criança e com a mãe, entendendo assim o linguajar dessa criança, para quê? Para que ela saiba o que está acontecendo, para que esse tratamento fique mais fácil, que essa criança se sinta mais acolhida pela nossa equipe de enfermagem. Outra coisa, ambiente criativo. Às vezes a criança não pode sair ali do berço, não pode sair da onde ela está, mas ali, ó, vamos criar. Aos domingos na pediatria tem o pessoal que faz, né, os palhaços da alegria e vai lá, ó, o ambiente torna-se a criança mais curiosa, principalmente quando está adaptada às suas necessidades. Então, às vezes ela tinha um brinquedo que ela gostava muito de brincar em casa. Então, leve isso até o ambiente para que esse tratamento fique mais fácil, que esse tratamento seja melhor. Mínimos de ruído. Vocês concordam comigo que no ambiente de casa não tem o tempo todo criança chorando, criança gritando? Então, assim, qual que seria um dos manejos mais tranquilos de se fazer, por exemplo? Lá na pediatria, a gente tem uma salinha de punção. Ah, é terrível, a criança sabe que está indo lá porque vai tomar uma picadinha. Mas vocês concordam comigo que é melhor a gente ter uma criança chorando nesse momento do que as 4 que estão ali no leito? Porque tem quartos de 4 crianças, tem quarto com 2 crianças, e aí, querendo ou não, traumatiza todas de uma vez. Então, evitar isso, distrair quando uma estiver chorando. Não, olha aqui, olha de cá, vamos fazer isso. Recreação. A criança que pode andar, que pode sair, ela vai ter a brinquedoteca, tem pessoas, voluntários que ficam lá. Claro que a gente está no momento de pandemia, então tá ficando mais que fechado, né, gente? Mas assim, em épocas comuns, tem até a escola que vai até a Santa Casa, o hospital, dependendo do tempo de internação, para a criança não perca o ano letivo. Visita, gente, a gente tem que incentivar sim quando pode, né? A avó que faz tempo que não vê, às vezes equipes de saúde, da alegria. Ah, mas ele está internado, não é porque ele está internado que tem que ganhar presente. Mas às vezes, gente, um mimo faz com que a criança fique mais esperta, mais ativa. Às vezes isso estimula ela a se alimentar melhor e tem uma alta precoce. Outra coisa, apoio psicológico, que é a equipe multi que eu falei para vocês. Muitas das vezes a gente precisa da ajuda dessa equipe interdisciplinar. Por quê? Porque às vezes a criança está com outros tipos de problema e aí o pai está ali envolvido, os pais precisam de ajuda, principalmente assim, ó, igual aqui, ó, portador de câncer, ou que tem uma outra. Então, aqui, ó, o enfermeiro, enquanto integrante da equipe de saúde, direciona e encaminha os atendimentos conforme a necessidade. Então, a equipe de enfermagem está ali, nós estamos todo momento com essa criança, então a gente vai começar a ver qual que é a necessidade dela e qual que é o rumo que a gente vai tomar. Outra coisa, carinho, atenção. Acontece muito da criança ficar muito tempo internada e virar e falar assim um dia, mas eu queria muito uma pizza. O hospital ou vai fazer ou vai comprar. Já aconteceu de criança ficar internada mais de 2 meses e o pedido dela era o McDonald's. Saímos, fomos, compramos McDonald's, trouxemos para a criança comer. Ah, mas em casa ele mama leite de vaca com Toddy. É o leite de vaca com Toddy que vai vir na mamadeira para ele. Ah, mas lá em casa ele só toma leite ninho sei lá, com Sustagem Kids. Vai vir leite ninho com Sustagem Kids. É a extensão da casa. Então vai ser o que eles estão acostumados em casa. Ah, o meu é gelado, o dele é quente. Então o hospital se organiza, principalmente na parte da pediatria. Medidas de higiene e conforto. Então, aqui, ó, qual que é o intuito da inclusão familiar? É que ajude nessa realização desses procedimentos básicos, que é o quê? O banho, escovar os dentes, a mãe está instruída quanto às rotinas ali, então cabe à enfermagem a supervisão, mas não a pleno, assim, esses cuidados. Se a mãe está ali e tem condições, quem vai fazer é ela. Por quê? Porque fazer em casa. Em casa tem o jeitinho dela, como fazer, então nós não vamos tirar isso deles também, então eles têm que fazer. Muitas das vezes, às vezes os pais falam, ai, mas nossa, vocês estão aqui para fazer. Não, os pais são eles vão continuar fazendo esse cuidado até mesmo para a criança não estranhar tanto.
E aqui, ó, em 1995, a Sociedade Brasileira de Pediatria, pensando no bem-estar da criança e do adolescente que está internado, elaborou o quê? Ó, direitos da criança e do adolescente hospitalizado, que ele tem todas as normas do que a criança tem o direito ali naquele momento. Então, visando esses direitos, que no caso aqui, ó, chama CONANDA, tá? Eu vou falar um pouquinho deles, ó. Tem direito à proteção à vida e à saúde com absoluta prioridade, sem qualquer forma de discriminação. Direito a ser hospitalizado quando for necessário ao seu tratamento, sem distinção de classe, condição econômica, raça ou crença religiosa. Então, nós temos que respeitar. Isso tudo, a gente não está ali para julgar, a gente está para cuidar. Direito a não ser ou permanecer hospitalizado desnecessariamente por qualquer razão alheia ao melhor tratamento de sua enfermidade. Um exemplo para vocês, a gente tinha uma mãe que quando via que estava acabando o insumo que ela conseguia durante a internação, porque aí a criança ficava debilitada, a cidade ajudava, então ela conseguia muita coisa, o que ela fazia? Ela deixava de dar as medicações que a criança precisava somente para ela conseguir ficar internada e ela conseguir fazer todo o merchan dela para conseguir os insumos. Então ela vendia o que ganhava. Então isso virou como meio de vida dela. Olha que tristeza, né? Então, ela deixava de cuidar para a criança ficar realmente doente, para ser internada, e ela conseguiu o que ela queria. Ela tem direito a ser acompanhada por sua mãe, pai ou responsável durante todo o período de sua hospitalização, bem como receber visitas. Direito a não ser separado de sua mãe ao nascer. Direito a receber aleitamento materno sem restrições. Direito a não sentir dor quando existam meios para evitá-lo. Direito a ter conhecimento adequado de sua enfermidade, que é aquilo que eu falei para vocês. Direito de desfrutar de alguma forma de recreação, programas de educação para a saúde, acompanhamento do seu currículo escolar, na permanência hospitalar. Direito a que seus pais ou responsáveis participem ativamente do seu diagnóstico, tratamento e prognóstico, recebendo todas as informações. Direito de receber apoio espiritual ou religioso, então tem essa prática lá, a família que assina um papel, então vai pastor, padre, o que for, visitar. Direito a não ser objeto de ensaio clínico, então ela não está ali para ser objeto mesmo, ela está ali sendo um paciente. Direito a receber todos os recursos disponíveis para sua cura. Direito à proteção contra qualquer forma de discriminação, negligência ou maus tratos. Direito ao respeito à sua integridade física, psíquica e moral. Direito de prevenção de uso de imagem, então aquela história, vamos tirar uma foto? Só se a família autorizar. Direito a não ser utilizados pelos meios de comunicação sem a expressa vontade de seus pais. Direito à confidência de seus dados clínicos, então é um direito da criança que ninguém se exponha. Direito a ter seus direitos constitucionais e contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o que a gente vai ver ainda no hospital. Direito a ter uma morte digna junto a seus familiares, quando esgotados todos os recursos terapêuticos disponíveis. Isso, gente, está todo nesse documento científico do departamento também. Que aí, se vocês quiserem ter uma noção de como que é, vocês peguem para ler, porque é um documento bem extenso. É uma aula muito gostosa de se falar, mas que, ao mesmo tempo, às vezes a gente não para pensar o que tem por trás de uma internação infantil. Eu acho que ficou claro que se não entendeu alguma parte, eu vou estar disponível, vocês podem me perguntar, tá bom? Depois a gente vai combinar se vai fazer uma aula ao vivo ou se eu vou continuar gravando para vocês. Mas aí nós vamos conversando, tá bom? Muito obrigada. Aguardo dúvidas, se tiver.